Bom dia, amigos do Face, do Instagram. Excelente dia para todos nós. Hoje é terça-feira. A terça-feira já está começando. Acredito que tem alguns amigos que já estejam prontos aí para sair para o trabalho, estão tomando café. Eu já tomei café. Minhas filhas já estão na aula. Bom dia, Elis. Minhas filhas já estão na aula e agora a gente separa esse momento especial para falarmos com Deus através da meditação da palavra dele, através de uma oração, para que a gente comece o nosso dia, né? Tem sido uma experiência muito boa para mim, começar o dia meditando na palavra do Senhor, fazendo a live. É diferente do que meditar sozinhos, né? Porque a gente lê a Bíblia, a gente fica também reflexivo e tal, mas pode ser que em algum momento nossa atenção seja distraída, mas conversando aqui com vocês pelo online, pela live, me sinto muito à vontade de estudar a palavra de Deus, né? E saber o que Deus tem para falar comigo e com você. Bom dia, Drica. Bom dia. Então vamos lá. Eu comecei ontem, né, conversando com vocês, meus amigos, que seria interessante essa semana a gente falar sobre relacionamentos, né? Os relacionamentos que estão expressos na Bíblia. Eu fui inspirada nisso pensando na mensagem do nosso pastor, né? Pastor da nossa igreja, no domingo à noite, quando ele meditou em João 21, falando sobre o relacionamento de Jesus, que já havia sido morto, ressuscitado, e então ele conversava com Pedro e fazia algumas perguntas a Pedro, né? Antes de voltar ao céu, de fato, e depois enviar o nosso Consolador. Então, bom dia, Raquel. Então, inspirada nisso, pensei assim, poxa, a gente pode refletir em alguns relacionamentos que existem, né? Que estão expressos aqui na Bíblia e que a gente pode tirar várias lições. Então, ontem a gente falou sobre o relacionamento de Deus com Adão, né? Deus, o Criador, falando, tendo esse relacionamento com Adão. E ainda no Velho Testamento, ainda no livro de Gênesis, caminhando só mais um pouquinho nos capítulos, a gente pode observar o relacionamento de Deus com Caim. Olha que interessante, né? Adão, Eva foram criados pelas mãos do próprio Deus, né? E ele criou a imagem e a semelhança de si. Depois do pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque eles desobedeceram ao que Deus tinha determinado para eles. E depois disso, eles tiveram filhos e filhas, né? E aqui em especial, no capítulo 4 de Gênesis, vem falando sobre os dois filhos, Caim e Abel. E aí eu quero ler, para a gente poder pensar nessa manhã, Gênesis 4, versículo de 3 a 6 e depois 9 e 10. Diz assim: o tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Agora versículo 9 e 10. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Olha que interessante, a gente ainda está aqui no momento logo depois da criação, né? Onde a gente pode ver que Deus, ele falava e ele se relacionava com o homem de uma maneira muito livre, muito livre. E eu fico imaginando esses diálogos, né? Deus falando com Abel, Deus falando com Caim. Eu fico imaginando isso, eu acho isso extremamente precioso. Mas, nesses versículos que a gente leu, a gente percebe que naquela época, né, na época do Antigo Testamento, o culto a Deus, ele era feito através de sacrifícios de animais, né? E existia, então, aquela questão da gente sacrificar
o melhor, eram as primícias, né? Ou seja, o que era primeiro. Só que o texto diz que Caim pegou alguns produtos da terra. Olha, essa palavra alguns dá uma sensação de ser qualquer coisa, né? Alguns. Ele não pegou ele pegou alguns. Então dá uma sensação de descaso, de desleixo, né? Ele pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus. Então assim, Caim, ele era um agricultor. Então, sendo um agricultor, as primícias dele, né, deveria ser a primeira colheita, né, a colheita dos produtos mais bonitos, sem manchas, sem machucadinho, né, frutas, legumes, sem estar pretinho, enfim. Mas ele, Caim, pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus. Abel, ele já não era agricultor, ele dava mais a parte do gado, né? E ele pegou o primeiro carneirinho. Olha como está escrito aqui, o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Ele matou e ofereceu em sacrifício a Deus. Então, os dois ofereceram sacrifício a Deus. Só que está dizendo na Bíblia também que o Senhor ficou contente com o sacrifício de Abel. Mas o Senhor não ficou contente. Muito pelo contrário, ele rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou furioso e fechou a cara. Aí olha só que interessante, o Senhor falou assim, por que você está com raiva? Por que você está com essa cara fechada? Por que você está com esse bico? Aí eu fiquei lembrando da maneira como eu lido com as minhas filhas, né? Às vezes, ainda mais na adolescência, né? Quando acorda emburrada, ainda mais meninas, né? Acorda emburrada, não aconteceu nada, né? Dormiu a noite toda, mas acordou de mau humor. Aí eu falo assim, que bico é esse que tá vindo me cutucar aqui? Né? E aí quando eu li essa pergunta na Bíblia, eu lembrei dessas perguntas que eu faço para elas, né? Que bico é esse? E Deus está perguntando para Caim, por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta. Então olha só que interessante a relação. É a pergunta que eu faria para as meninas, né? Que bico é esse? Se você tivesse feito o negócio certinho, se você tivesse entregue aquele trabalho em tempo, no prazo que o professor pediu, você não precisaria ficar com essa cara, você estaria mais feliz. Não é assim? Se você tivesse guardado a roupa no lugar que eu falei, você agora acharia, saberia onde está, mas você deixa tudo jogado. Não é assim que a gente fala com os nossos filhos? E eu achei interessante, porque esse jeito que Deus falou com Caim mostra uma proximidade muito grande, né? Uma proximidade. Porque é a proximidade que eu tenho com as meninas. E fica imaginando a proximidade que você tem, de repente, com o sobrinho, né? Com o irmão, com o filho, com o marido, né? É a mesma proximidade. Por que você está com raiva? Por que está carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, por isso que o pecado está na porta. E ele continua. Deus continua falando com Caim. Fala assim, o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus já sabia o que o coração de Caim estava tramando, porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus, sabendo disso, ele fala o que para Caim? O pecado quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. Deus, ele é muito próximo e ele tem uma preocupação muito grande de preservar. Você precisa vencer o pecado. Assim, a gente consegue imaginar que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre fazer o certo e errado, ir para a direita ou para a esquerda. A gente toma a decisão que a gente quiser. Mas Deus sabe qual será a nossa decisão. E ele, sabendo qual será a nossa decisão, ele não interfere na nossa decisão. Mas como ele vê o futuro e ele sabe o que está por vir, ele nos orienta. Assim como ele falou com Caim. Você precisa vencer esse pecado que está na sua porta aí, te batendo na sua porta. Era algo que estava nascendo no coração de Caim, mas que Deus já estava vendo. E aí lá no versículo 9 e 10, tem uma outra evidência dessa proximidade de Deus e Caim. Mais tarde, ele perguntou para Caim assim, onde é que está Abel, seu irmão? É o mesmo raciocínio que nós tivemos ontem, né? Quando Deus perguntou para Adão, onde é que você está? Deus não sabia onde é que Adão estava?
Claro que sabia. Aqui, Deus não sabia onde Abel estava? O que tinha acontecido com Abel? Deus sabia que Caim já tinha matado Abel. Mas Deus perguntou: onde está Abel, seu irmão? Esse é o momento que Deus dá a oportunidade de Caim reconhecer o erro, de Caim reconhecer o que ele fez de errado, de Caim pedir perdão, de Caim se arrepender. Mas olha o que Caim responde: não sei. Onde está Abel? Não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Olha que resposta. Não parece com resposta atrevida de filho malcriado? De filho respondão? Onde é que tá? Onde é que tá sua irmã? Mãe, eu vou saber onde é que tá minha irmã? Eu não sou mãe da minha irmã? Olha que é isso? Que resposta é essa? Né? A gente como mãe, como responsável, a gente falaria assim: presta atenção com quem você está falando. Mas Deus, ele segue e fala assim: por que você fez isso? Essa pergunta de Deus já dá a entender para Caim: eu sei o que você fez. Você está me dizendo que você não precisa tomar conta, você não é guarda do seu irmão? Você está fugindo de algo que você cometeu. Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Muitas lições a gente consegue tirar desses textos que a gente acabou de ler. Mas eu queria colocar duas em evidência. Dentre muitas, depois assim, vocês podem continuar lendo e refletindo. Pede para o Espírito Santo conversar no coração de vocês, como eu peço para ele conversar no meu, porque a gente vai aprendendo, né? Mas assim, eu queria ressaltar só duas lições. Primeiro, a gente observar o grau de intimidade que Deus tinha com Caim. Proximidade, né? Para falar, para perguntar, para ouvir respostas. Proximidade. Só que essa proximidade tão grande que ele tinha com Caim não foi suficiente para Caim tomar uma decisão de agradar a Deus. Quando eu sou muito íntima de alguém, e eu conheço muito essa pessoa de perto, eu sei como eu posso agradá-la, eu sei como ela fica feliz, né? Eu sei o que fazer para que ela fique feliz. Caim sabia o que fazer para deixar Deus feliz. Ele teve essa escolha, ele teve essa oportunidade, mas ele escolheu fazer algo que deixou Deus triste, quando ele deu aquele sacrifício de qualquer jeito. Então, uma primeira lição é: eu ter essa proximidade com Deus, eu conhecer Deus, me deixa ainda mais com uma responsabilidade ainda maior de fazer o que agrada a Deus, porque eu conheço a Deus, eu sei o que vai agradá-lo, eu sei porque eu conheço, eu sou próxima. Então é a minha escolha fazer o que vai agradar a Deus ou o que não vai agradar a Deus. E mesmo que eu escolha errado, porque eu sou imperfeita e de repente eu posso escolher errado, como muitas vezes a gente escolhe errado, a gente faz a opção pelo lado que não foi o lado que Deus orientou, o lado que Deus sonhou pra gente. Deus nos dá sempre uma oportunidade de arrependimento, como ele perguntou aqui: onde está Abel, seu irmão? É uma oportunidade da gente se arrepender daquela escolha que a gente fez, a gente pedir perdão a Deus e a gente fazer o certo. Então, primeira coisa, sabemos quem é Deus, temos proximidade com Ele, sabemos como agradá-lo. Nós sabemos como agradá-lo. Então, vamos escolher agradar a Deus. Agora, mesmo se nós fizermos a escolha errada, que possamos perceber a oportunidade que Deus nos dá de arrependimento e de pedir perdão e de consertarmos o que fizemos de errado. Essa é a primeira questão. E a segunda questão que eu vejo aqui é a seguinte: nós precisamos ter muito cuidado, porque termos proximidade, comunhão com Deus, não nos isenta do temor. É muito importante termos o temor a Deus, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Como assim temor? Eu sou próxima de Deus, eu falo com Deus,
Eu sou amiga, eu gosto de ouvir Deus falando comigo, eu gosto de colocar minha vida para o Senhor, mas eu preciso ter temor, porque Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é soberano. Eu, quando converso com Deus, eu converso com Deus abrindo meu coração, mas preciso abrir meu coração com reverência e com temor, porque eu não estou falando com qualquer pessoa, eu estou falando com Deus, que é criador, que é poderoso, que é pai, que é amor e que é justo. Com Deus a gente não brinca. Com Deus a nossa posição é prostrado aos pés dele. É posição de que eu reconheço que eu sou pecadora. Eu reconheço a minha humanidade e eu preciso de ti. A nossa posição é de dependência de Deus e não achar que Deus faz aquilo que a gente manda. Nós não mandamos em Deus. Eu não posso dar uma resposta dessa para Deus, né? Eu sou guarda do meu irmão? Como assim? Não, eu preciso ter temor. Temor. O temor, volto a dizer, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a proximidade, da mesma forma que a gente tem com os nossos filhos, né? A proximidade com a minha filha Isadora, a proximidade com a minha filha Tabata, a intimidade que nós temos, uma intimidade que de repente não é vista porque dentro de casa é a nossa intimidade, não dá a elas, não dá a elas a disponibilidade, né, ou a possibilidade dela perder o respeito para comigo. Percebe? Então, a nossa relação como pais e filhos, a gente pode entender um pouco, porque a gente não consegue compreender na totalidade, mas a nossa relação de Deus com a gente, né, de pai. Eu preciso abrir meu coração, eu preciso ser íntimo, eu preciso me derramar aos pés do Senhor, lembrando sempre que Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é amor e Ele é justo, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, o temor ele é muito importante. E assim a gente também consegue educar os nossos filhos, né? Mamãe ama vocês, mamãe é amiga de vocês, pode contar tudo pra mamãe, respeito. Sempre, respeito, que afinal de contas, sou sua mãe. Não é assim que a gente fala? Respeito com seus avós. Então, é muito fácil a gente entender esse relacionamento, né? Quando a gente faz uma comparação, fica mais próximo da nossa compreensão. Que nós possamos guardar no nosso coração essas reflexões e que o Espírito de Deus traga outros ensinamentos, porque esse texto tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Né? Então eu sugiro que vocês estejam lendo Gênesis 4, que vem falando sobre essa questão de Caim e Abel. Leiam com calma, antes de ler, ore, fale com Deus, peça para o Senhor estar esclarecendo, né, o que Ele quer falar com você nesse texto. E eu tenho certeza que vocês vão tirar muitas lições, porque eu estou aprendendo também muito com esse texto de Caim e Abel, lá em Gênesis, né? Vamos orar para a gente, então, dar seguimento no nosso dia e continuar refletindo, né, de maneira individual. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque a gente, mais uma vez, a gente pôde se debruçar na Tua Palavra, a gente pôde ler, a gente pôde buscar mais de Ti. É tão bom a gente buscar os Teus ensinamentos logo cedo, porque nós temos tantos desafios durante o dia, desafios em casa, desafios no trabalho, desafios na nossa sociedade, muitos desafios, ó Pai, muitas informações de tragédias, de tristezas. Nós temos tantas coisas para enfrentar durante o dia que, se não for pela Tua misericórdia, a gente acaba sucumbindo, Pai. Então, nos dê forças, Pai, nos dê discernimento, que nós possamos buscar a cada momento mais intimidade contigo, mais proximidade contigo, e que a gente tenha sempre em mente escolher agradar-te, escolher agradar a Ti, escolher agradar ao Teu Filho Jesus, fazer aquilo que o Senhor ficará feliz com as nossas vidas. E mesmo se escolhermos o que é errado, porque somos humanos, o Senhor sabe que nós somos falhos, que possamos, ó Pai, nos arrepender, reconhecer o nosso erro, pedir perdão e pedir que o Senhor esteja, Pai, nos ajudando a sermos melhores. Nós queremos ser melhores em Ti, para glorificar Teu nome e abençoar as pessoas ao nosso redor.
use as nossas vidas no dia de hoje e que ao findar o nosso dia a gente possa dar glórias a Ti, porque mais um dia o Senhor esteve com a gente. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um bom dia para todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, o dia de vocês e que possamos nos encontrar amanhã, se Deus permitir, tá bom? Um beijo, tchauzinho.